Aleluia, meu rei. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 4, no verso de número 9. Exaltado é o teu nome, Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Graças a Deus. Todo mundo encontrou? Aleluia, meu Pai. Diz a palavra de Deus assim: e foi Jabes mais ilustre do que seu irmão, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores tu dei a luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e na tua mão, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja feito. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Aleluia, meu Pai. Amém? Amém. Vamos sentar no nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor. Aleluia, Pai. Glorificando a esse Deus que é Glória a poderoso. Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, há algum tempo já nós temos meditado na palavra de Deus. E tem um versículo na Bíblia que me chama a atenção, na verdade um capítulo, que é o capítulo de Mateus, capítulo 16, onde Jesus ele faz uma pergunta para os seus discípulos e fala assim: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? E ali os seus discípulos falam aquilo que o povo estava pensando de Jesus. E então Jesus ele faz a pergunta para os seus discípulos, ele fala assim: vós, quem dizeis que eu sou? Então Pedro, irmãos, ele levanta no meio do povo, dos seus discípulos, e tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus ele olha para Pedro e fala assim: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, que não foi carne e nem sangue que te revelou, Aleluia. mas o meu Pai que está no céu. Oh, glória a Deus. E ainda Jesus diz assim: olha, e a ti te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, quando eu comecei a meditar nessa promessa de Jesus, porque essa é uma promessa direta do próprio Cristo, quando ele andava aqui na terra, eu comecei a meditar e falar: Senhor, por que tanta coisa acontece sendo que existe uma promessa sobre a sua igreja? Verdade, Jesus. Por que pessoas passam por privações? Por que pessoas passam por tantas situações adversas na sua vida? Por que a luta ela faz parte do nosso dia a dia? Por que a dificuldade, irmãos, ela faz parte da vida do cristão? Por que o sofrimento muitas vezes era parte da nossa caminhada e nós procuramos resposta, procuramos compreender e entender e não achamos resposta para isso? É verdade. Oramos a Deus, fazemos campanha, buscamos a Deus de madrugada, buscamos a Deus em consagração e não obtemos aí a resposta. E aí então Deus me fez compreender uma coisa, irmão, quando eu comecei a olhar para a igreja de hoje e comecei a comparar com a igreja de antigamente, com a igreja antiga, com a igreja quando Jesus começou ali a chamar os seus discípulos. Quando Jesus ele faz a promessa para Pedro, ele fala assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Verdade, Jesus. Aleluia. Só que ele diz antes: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Jesus estava falando de si mesmo. Jesus estava falando do próprio Cristo, dele mesmo. Que toda a igreja edificada em Jesus, toda a igreja edificada em Cristo, toda a igreja que estivesse edificada no próprio Senhor Jesus Cristo, as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Seríamos atacados sim, seríamos perseguidos sim, seríamos muitas vezes afrontados, apontados, as pessoas iriam nos perseguir, tentando nos derrubar, mas o inferno não prevaleceria contra a nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. E quando eu olho para as pessoas hoje, pessoas que foram embora da presença de Deus, se eu perguntar aqui hoje, se você conhece alguém que um dia estava na presença de Deus e foi-se embora, não quis mais, desistiu, eu tenho certeza que todo mundo aqui vai levantar, e até quem passa na rua vai querer levantar a sua mão. Verdade, meu Pai. Mas irmãos, quando Jesus ele fala assim: olha, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, eu olho para uma igreja de hoje, irmãos, que está firmada simplesmente nas promessas e nas benfeitorias do Senhor, mas não estão firmados na presença, na glória e no poder do Espírito de Deus. Aleluia. Irmãos, Aleluia. para que essa promessa ela venha se cumprir na minha e na sua vida, nós precisamos estar firmados em Jesus. É verdade. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 13, se eu não estou enganado, e o nome pelo qual ele é chamado chama-se a Palavra
de Deus. É verdade. Toda a igreja edificada na palavra do Senhor. Glórias a Deus. Essa é uma igreja vencedora. Aleluia. As portas do inferno vão prevalecer. Aleluia. O diabo pode levantar, Satanás pode tentar derrubar, mas quando vier contra uma igreja que tem a palavra, Satanás pode dizer, ela faz assim, mas o crente vai dizer, mas a palavra diz dessa forma. Ela pode fazer dessa maneira, mas o crente vai dizer, mas a Bíblia diz É Deus. Aleluia. somente a sua palavra restaurará confiança. Deus Se você quer, meu querido, ser perseguido, mas não ser vencido. É verdade. Se você quer ser apontado, mas acima de tudo justificado. Se você quer muitas vezes ser afrontado, mas sair um vencedor, baseie a sua vida pela palavra de Deus. Conheça mais a Cristo, conheça mais a Jesus. Aleluia. Sabe por quê, irmão? Porque a preocupação de Jesus foi o que os homens estão dizendo de mim aí fora. Qual é a visão do mundo lá fora sobre mim? O que as pessoas estão pensando de mim lá na rua? O que as pessoas estão pensando de mim lá na aldeia? O que as pessoas estão pensando de mim ali no seu ciclo de amizade? O que estão dizendo de mim ali quando estão conversando no meio das ruas? Os discípulos, olha, Senhor, estão dizendo que o Senhor é Jeremias, Elias, um dos profetas aí. O povo não conhecia e não sabia, irmãos, que era o próprio Cristo que andava sobre aquela terra. Quantas e quantas pessoas perderam a oportunidade de mudarem as suas vidas? Quantas e quantas pessoas perderam a oportunidade, meu querido, de serem tirados do seu cativeiro, de serem pessoas salvas e cheias do Espírito Santo, porque não reconheceram a Jesus naquele dia. É verdade, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, irmão, entra mais uma dúvida. Quando Jesus pergunta assim, vós, quem dizeis que eu sou? Parece que eu vejo um silêncio no meio dos 12, pastor Manuel. Verdade, Jesus. Parece que eu vejo um silêncio entre os 12 e um silêncio é quebrado por Pedro. Mas não porque Pedro sabia mais. Não porque Pedro era o melhor, porque ele fazia parte dos preferidos de Jesus, que era Pedro, Tiago e João. Não! É porque Pedro ele era audacioso, ele era ousado, e ele era um homem que acreditava e confiava nas palavras do Mestre. Tanto que a própria Bíblia diz que Jesus falou, Senhor, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus que te deu essa revelação. Aleluia. A igreja ela não anda, irmão, sem a revelação do Espírito. É verdade, Jesus. Aleluia. Uma igreja ela não anda sem conhecer verdadeiramente quem é Jesus. O povo lá fora de fora pode estar dizendo muita coisa de Jesus. As pessoas da sociedade podem estar dizendo muita coisa de Jesus. O mundo lá fora pode ter uma ideia errada de Jesus. Pode ser o que for, mas nós que somos igreja, nós que somos filhos de Deus, nós que conhecemos essa palavra, nós temos que ter verdadeiramente, irmãos, a verdade do Senhor. Quem é o nosso Cristo? Aleluia. Eu quero que você saiba. Quem é o Senhor? Quem você? Quem é, aleluia, que protege a tua vida, meu querido? Glórias a Deus. Aleluia! E eu acho interessante, irmãos, porque quando Jesus ele faz a promessa, como eu disse aqui, às vezes a gente vive por tanta situação de dificuldade, tanto problema, tanta luta, e eu vejo a especialidade de Deus, irmão, em transformar situações de adversidade em situações de vitória. Aleluia. Eu vejo a especialidade de Deus em transformar choro em alegria. Eu vejo a especialidade de Deus em transformar maldição em bênção. As pessoas podem dizer, podem falar, podem maldizer a nossa vida, podem apontar com o dedo, podem dizer, você não vai conseguir, mas quando Deus ele olha para a igreja, quando Deus ele olha para um pequenino, quando Deus ele olha para a pessoa mais humilde que for, e Deus coloca no seu coração, eu vou levantar, eu vou colocar essa pessoa, eu vou colocar esse irmão, eu vou colocar essa irmã, eu vou colocar esse fulano, essa fulana num lugar de destaque. Eu vou colocar ele assentando com os príncipes. Pode vir o mundo que for, meu querido. Pode vir o demônio que quiser. Pode se levantar o inferno quantas vezes for. Mas se Deus decidiu, está decidido. É verdade. E nessa noite Deus está aqui neste lugar, meu irmão. Nós colocamos no lugar de destaque. Deus maravilhoso. Irmão, levando em consideração essa questão, Deus me fez entrar na vida de Jabes. Não sei se você conhece essa história, se você já ouviu essa palavra, mas Deus me fez entrar na história desse homem. A Bíblia diz que Jabes ele foi mais ilustre do que seus irmãos.
E a sua mãe o chamou Jabes, dizendo: porquanto com dores dei a luz. Irmãos, a cultura do povo judeu era que quando o filho nascesse, sendo homem ou sendo mulher, o nome, ele era relacionado ou com a situação em que a criança nasceu, ou com o futuro que eles queriam para a criança, ou aquilo que eles sentiam no momento, aquilo que Deus estava fazendo na hora, na vida deles. Então dava-se o nome da criança. Quando essa mulher, ela tem o seu filho chamado Jabes, e eu não sei como foi a situação dessa mulher, eu não sei como foi a gestação dessa mulher, os 9 meses que ela viveu. Eu não sei qual foi, irmãos, os problemas que ela passou durante o momento da sua gestação. Mas o fato é que quando essa criança nasce, a Bíblia diz que ela teve esse filho com dores. E ela então olha para aquela criança e diz assim: olha, o seu nome vai ser Jabes, porque Jabes significa dor e sofrimento. Não sei como é que era a vida daquela mulher, mas quando ela olhava para o seu filho, ela lembrava da sua dor. Quando ela olhava para aquela criança correndo ali no quintal, brincando talvez com os seus irmãos, correndo muitas das vezes ali no pátio da sinagoga, no templo onde eles iam adorar a Deus, ou no lugar do sacrifício, talvez aquela criança, porque criança é uma bênção, irmãos, não para, não tem quem consiga parar a criança, só depois que dá o sono, aí toma e dorme, aí que é uma bênção. Mas quando ela olhava para aquela criança, irmãos, ela se lembrava da sua dor, ela se lembrava, meu amado, do sofrimento que ela passou. E talvez ela não tinha alegria para olhar para aquela criança. Talvez ela não tivesse satisfação em olhar para aquela criança, mesmo crescendo. Aleluia. Mesmo aquela criança se desenvolvendo, todas as vezes que ela chamava o seu filho, ela se lembrava do momento da sua dor e do seu sofrimento. Glória a Deus. Fazendo assim, com que ela imortalizasse o seu momento de dor e de desgraça. Quantas e quantas pessoas que estão vivendo hoje, irmãos, que vivem dia após dia entrando dentro da casa de Deus, entram e saem dos cultos, adoram ao Senhor com os hinos, glorificam ao Senhor nas suas orações, mas quando vão falar das coisas concernentes à sua vida, a primeira coisa que vem é a sua dor e o seu sofrimento. Lembram-se do momento da dificuldade, lembram-se do momento da luta, lembram-se do momento da afronta, mas se esquecem, irmãos, de que Deus ele pode virar o cativeiro. Aleluia! A qualquer momento, Oh, a qualquer glória! instante, a qualquer segundo. Ei, meu amado, eu vim nessa noite dizer a você que não é mais tempo de olhar para o seu sofrimento, não é mais tempo de olhar para o seu passado ou para um futuro que você tenha medo de viver, mas é tempo de começar a olhar para a vida que Deus quer Aleluia! que Deus quer te dar nessa noite. Glória a Deus! Espírito de Deus! Aleluia! É verdade, meu rei! Aleluia! E aquele povo compreendia, irmão. Sabia qual era a cultura. Eu não sei como é que era naquela época, mas eu acredito que tinha escola também. Quando o Jabes ia para a escola, brincando com seus amiguinhos, daqui a pouco alguém gritava assim: ei, Jabes! É como se dissesse assim: ei, atribulado. É, meu pai. Ei, motivo de dor, motivo de tribulação. Quantas pessoas que são conhecidas pelo seu problema, irmão? É Deus! Você se lembra de Bartimeu? Que nem nome tinha. A Bíblia nem mesmo diz o seu nome. Bartimeu significa filho de Timeu, ou seja, a Bíblia não quis nem contar o seu nome, mas ele era conhecido pelo quê? Pelo seu defeito, pela sua capa que trazia nas costas, pelo sofrimento da sua vida. Você viu aquele fulano qual? Aquele cego? Você viu aquele ciclano qual? Aquele que passa luta com a sua esposa? Você viu aquele ciclano? Aquela fulana qual? Aquela que passa luta com o esposo? Você viu aquela família que está com problema de dificuldade financeira? Porque o mundo é assim, irmãos, as pessoas nos apontam pelos nossos problemas. É verdade, Deus! Aleluia! É sempre assim. Você viu o fulano? Viu o ciclano, como é que está a vida dele? Ninguém diz: olha como ora, olha como é mulher de Deus, É verdade, Jesus. olha como é homem de Deus, olha como está passando na prova, mas não sai da casa de Deus, não. As pessoas aleluia. apontam a nossa vida pelos nossos defeitos e problemas. É verdade, Deus! Conhecem-nos, irmãos, pelas nossas fraquezas e debilidades. Aleluia! Aleluia, mas existe um Deus do céu, querido. Glória a Deus! Existe um Deus todo-poderoso que está sentado no trono nessa noite. Aleluia! E se eu sou profeta de Deus, se eu sou filho de Deus essa noite, eu tenho certeza que o meu Deus está inclinado no seu trono.
Jesus. Deus está olhando dentro de vocês, sabe que dentro de vocês existe um vencedor. Obrigada, Deus Deus. está olhando para a sua vida hoje. E Ele tem a certeza que dentro de você existe um Espírito que não é um Espírito qualquer, não é um Espírito que o mundo pode Deus, e esse Espírito pode te guiar. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Eu me lembro da vida, irmãos, de Noemi. Quem aqui nunca ouviu falar de Noemi? Ela sai da sua casa, de Belém, da terra do pão, e vai para a terra de Moabe, peregrinar com seus 2 filhos e seu marido, Elimeleque, Malom e Quilion. Diz a Bíblia que aproximadamente alguns anos depois que eles saíram da terra de Belém, seus 2 filhos morrem, e o seu marido também. Eu quero abrir um parênteses aqui, irmão, porque Deus está colocando isso no meu coração. Aleluia, Deus. Não sai da sua terra não, querido. Aleluia, Jesus. Não sai do lugar que Deus te colocou, não. Noemi saiu da terra do pão. Belém significa terra do pão, para ir para a terra de Moabe, terra dos inimigos. E lá ela perdeu seus filhos, perdeu seus frutos, as suas promessas, perdeu a herança do Senhor. Lá eles morreram, seu marido também morreu. E quando ela volta para Belém, ela e sua nora, aleluia, Ruth, ela fica sabendo que lá na terra de Belém Deus começou a abençoar o povo, e ela volta. Quando ela entra na cidade de Belém, as pessoas olham para ela e dizem assim: Noemi, você voltou. E Noemi significa alegria. E ela diz assim: olha, não me chama Noemi, me chama Mara, que significa amarga, porque a mão do Todo-Poderoso veio sobre mim e me tornou em amargura. Aleluia, meu Deus. Irmão, hoje é noite de Deus trocar nome de crente aqui. Aleluia, Jesus. Crente que tinha nome de tristeza, crente que tinha nome de amargura, crente que tinha nome, irmãos, de sofrimento e de dor. Hoje Deus está começando a olhar para a sua vida, meu querido, e começar a trocar o seu nome e a sua identidade, porque as pessoas continuam assim até hoje. Glória a Deus. Aleluia. Isso que eu estou dizendo. As pessoas te conheciam até hoje, antes de começar esse culto, pelo seu problema. Mas a partir desse culto, depois que você sair daqui, as pessoas vão te conhecer como a pessoa que Deus resolveu abençoar. Você viu fulano? Aquela que está passando luta? Não. Aquela que Deus levantou. Você viu ciclano? Qual? Aquele que está passando por dificuldade? Não. Deus virou o cativeiro dele. Deus abriu a porta para ele. Deus mudou a situação. Deus começou a abençoar. Ei, meu amado, Aleluia, Deus. Jesus. Aleluia. Glória a Deus. é atribulado, ou dor e sofrimento. Não, meu querido. Nós somos filhos do Altíssimo, filhos de Deus, amigos do Senhor. Não é mais tempo de chamarmos para a nossa vida, irmãos, situações que vivemos no passado. Porque Jabes, ele carregou consigo, irmãos, até o dia que ele fez a oração a Deus. Ele carregou consigo toda uma trajetória, todo um passado de desgraça, todo um passado de adversidade, de problemas, de afrontas e acusações. Quantas pessoas que estão aqui hoje, irmãos, e que servem a Deus há 1, 2, 3, 4, 5 anos, não sei quanto tempo, mas que ainda carregam consigo algo do passado que ainda acusa o seu coração e sempre está apontando na sua mente, na sua consciência, dizendo: você não pode vencer por causa disso, você não pode vencer por causa daquilo. Ei, meu querido, eu vim trazer uma notícia para você. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia, Deus. A sua identidade hoje, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós não somos feitos para viver, irmãos, de passado, aquilo que vivemos antigamente, não. Deus está escrevendo uma nova história para você hoje. Aleluia. Imagina comigo se Jó, irmãos, se ele fosse viver todo o seu passado, quando ele começou a orar e Deus virou o cativeiro dele. Como é que seria a vida de Jó? Lembrando-se dos seus filhos que perdeu, lembrando das fazendas que perdeu, lembrando de toda a riqueza que perdeu, lembrando, irmãos, de que um momento ou outro quase perdeu o companheirismo da sua esposa. Ei, meu amado, Deus tem muito mais para te dar daquilo que você perdeu. Glória a Deus. Você perdeu muito, pastor, eu perdi demais. Olha, a minha vida foi muito...
muita coisa perdida, foi muita oportunidade que se passou, foi muita coisa que eu podia viver e não vivi, pastor. Até hoje eu me arrependo